Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Sou o professor Fagno Alves. Nesta aula de hoje iremos complementar o assunto sobre funções. Utilizaremos junto à função SI, a função E e função OU. Tá? Oriento a quem não assistiu a aula anterior que assista, para que depois assista essa aula, tá certo? Bom pessoal, aqui eu coloquei a estrutura da função SI, tá? E junto à função SI, coloquei aqui também a utilização da função SI junto à função E, tá? E uma função OU, tá certo? Bom, pessoal, qual a diferença da utilização dessas funções? Eu vou aqui no menu inserir, função, tá? Eu vou buscar aqui, ó, função E, primeiramente. Função E. Retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, ou seja, aqui eu tenho uma condição, duas condições e assim por diante. Três condições, né? Vai depender de como você criou a função. Então, dentro dessas condições que eu criei, tá? Se, o que está me falando aqui? Ele vai retornar verdadeiro se todos esses argumentos forem verdadeiros. Ou seja, utilizando a função E, o valor vai ser verdadeiro se todas essas condições forem verdadeiras, tá? Se apenas uma delas for falsa, o valor será falso. Já a função OU, tá? Conforme demonstra aqui, ó, retorna verdadeiro se um argumento for verdadeiro, ou seja, se eu tiver uma condição, duas condições, três condições e assim por diante, se apenas uma delas for verdadeira, o valor será verdadeiro. Tá? Basta apenas que uma delas seja verdadeira para que o valor seja verdadeiro. Tá certo? Bom, vamos exemplificar aqui. Na célula G18 eu vou digitar o valor 2, tá? E na célula G19 eu vou digitar o valor 4. Eu vou testar aqui primeiramente utilizando a função SI, né? E função E. Bom, tá? Vou colocar aqui a função E, por exemplo, agora, conforme a estrutura aqui, tá? Bom, se, né, E, a célula G18 for igual ao valor 2, e célula G19 for igual ao valor 3, né? Vamos imprimir aqui. Né? Vamos colocar aqui para imprimir, vou colocar o ponto e vírgula para separar, né? Aqui, ó, fiz primeiramente, coloquei a utilização da função E aqui, tá? Fiz duas condições, por exemplo, vou colocar aqui essa parte aqui da função, tá? Então, se a célula G18 for igual a 2 e a célula G19 for igual a 3, né? Se isso acontecer, vou colocar aqui condições, tá? Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Bom, caso, né, isso não ocorra, condição falsa. Bom, o que acontece? Utilizando a função E, se G18 for igual a 2 e G19 for igual a 3, o valor será verdadeiro. Caso contrário, será falso. O que acontece? Só vai ser verdadeiro se essas duas condições forem verdades. Se apenas uma delas for verdadeira, né, vai imprimir falso. Então, dá Enter, imprimiu falso. Por quê? Porque apenas uma dessas condições é verdadeira. Ou seja, G18 é igual a 2, certo? Mas G19 não é igual a 3, é igual a 4. Então, o que acontece? Utilizando a função E, as duas condições têm que ser verdadeiras para imprimir verdadeiro. Se eu vier aqui e alterar, né, para, ó, estou comparando agora se G18 é igual a 2 e G19 é igual a 4. Ó, imprimiu verdadeiro. Por quê? Porque as duas condições forem verdadeiras. Então, se as duas condições forem verdadeiras, imprime o que for o valor verdadeiro. Tá certo? Bom, a condição OU, pessoal, vamos utilizar aqui, eu vou trocar aqui agora, utilizando a função OU. Tá? Ó, vou dar Enter, tá? Ó, imprimiu verdadeiro. Tá? Por quê? Porque G18 é igual a 2 e G19 é igual a 4. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas uma condição, vou colocar aqui apenas uma condição seja verdadeira. Vou colocar aqui o valor 5. Mesmo assim ainda continuou verdadeiro. Por quê? Ó, G18 é igual a 5? Não, então é falsa essa condição. Mas G19 é igual a 4? Então uma condição é verdadeira. E a função OU, para que imprima verdadeiro, basta que apenas uma das condições seja verdadeira. Se apenas uma condição for verdadeira, ele vai imprimir
o valor verdadeiro. Agora, se as duas condições forem falsas, tá? Eu vou mudar esse valor aqui, aí será falso, tá? Porque as duas condições são falsas. Então, se as duas condições, ou três condições, ou mais, né? Se for falsa, o valor será falso. Mas se apenas uma for verdadeira, o valor será verdadeiro. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi uma breve explicação da utilização da função e função ou, né, junto à função se. Espero que, em caso de dúvidas, vocês entrem em contato conosco. Até a próxima aula.